O problema é que a gente tem uma questão prática da sociedade, que existe um desenvolvimento cultural que introduziu a alimentação de carnes e animais e já está fundamentado, a maioria das pessoas gosta de comer carne, e se a gente quisesse mudar isso, não daria para mudar do dia para a noite. Não, definitivamente não, é um processo. E se a gente quisesse obrigar as pessoas a mudar isso, aí eu acho que a gente está causando mais sofrimento do que seria justificável para impedir o sofrimento dos animais, entendeu? Bom, número 1, a gente não consegue mudar isso do dia para a noite, né? E parte do meu trabalho e de vários outros colegas é justamente o de trazer informação e debater e apresentar a realidade dos animais dentro do sistema produtivo ou não, e dizer e mostrar e comprovar que eles não merecem sofrer, eles não deveriam sofrer, porque a gente, no lugar deles, não gostaria de estar sendo submetido à mesma coisa. Então, esse é um processo. Né? Hoje, certamente, o debate sobre a pauta de direitos aos animais, ela é muito maior, ele está sendo muito mais disseminado do que era há 10 anos atrás e 20 anos atrás. Todo esse trabalho que eu e vários outros colegas a gente faz no mundo inteiro, certamente não é para a nossa geração, é para daqui a 2, 3, 5 gerações. Quanto antes, melhor. Né, eu acho que daqui a 5 gerações a gente já resolveu o problema fácil. A gente sintetiza uma picanha e não precisa matar ninguém. Que também. seja, tomara que seja assim. A gente pode falar disso, da questão da tecnologia da carne celular, que é uma coisa que está sendo bastante discutida. Então, certamente não vai ser do dia para a noite. O que não quer dizer que a gente não deva já começar a implementar mudanças na nossa conduta, no nosso hábito. Se a gente deveria obrigar as pessoas a pararem de consumir carne ou insumos de origem animal, como ovos e leite, porque as pessoas acham que ovo e leite não envolve sofrimento, envolve tanto sofrimento ou maior do que a própria geração de carne, né, que é disponibilizada em gôndolas do supermercado. Não, Frank, não devemos obrigar, porque a gente vai estar causando mais sofrimento ao obrigar as pessoas a não comerem carne do que se a gente deixá-las seguir no seu curso natural. Bom, se a gente for pensar apenas nos números que eu te passei agora há pouco, dos milhões, bilhões de animais que estão sendo executados, a gente não pode dizer que a gente está gerando mais sofrimento. Porque se a gente for pensar, vamos obrigar, a partir de agora, todos os brasileiros a não comer carne. A gente está falando guerra. Não, mas vamos considerar... Esse é o sofrimento que Tudo vai acontecer. bem, mas vamos lá. São 215 milhões de habitantes no Brasil. Vamos obrigar, por força de lei, obviamente a gente está viajando aqui. Por força de lei, os humanos que habitam o território brasileiro não podem comer mais carne. A gente está gerando muito sofrimento neles? Bom, em termos numéricos, não, porque a gente, eu acabei de dizer, só de frangos a gente executou em um ano só 6,18 bilhões, que é algumas escalas, ordens de grandeza, maior do que esses 215 milhões de humanos. Então, eu acho que a ideia aqui não é obrigar ninguém, mas simplesmente apresentar para as pessoas a barbaridade que elas estão financiando, a incoerência que elas estão defendendo ao discursar em favor da paz, do respeito, da justiça, da não violência, da alteridade, da empatia, e aí você abre o freezer da pessoa, ela tem corpos esquartejados ali armazenados. É um discurso absolutamente incoerente e hipócrita. O que eu mais vejo, e aqui, aqui é todo mundo, se não é todo mundo, é uma parcela expressiva da comunidade humana. É gente falando, não, vamos lutar contra a violência, pela paz e tal, e depois você vê a pessoa participando de churrasco, né, a pessoa financiando a indústria do ovo, a indústria do leite. É o que eu te falei. Por exemplo, o que eu mais vi, o que eu mais vejo em campanha política, por exemplo, para citar apenas um aspecto, é todo esse discurso de contra a violência, né, de respeitar o outro. Mas quem é esse outro? O outro é só alguém da espécie humana? É o outro que é do meu grupo. É, o outro do meu grupo. Ou seja, isso já coloca por terra todo esse discurso de que, nossa, eu sou a favor da paz. Não, eu sou a favor da paz, do respeito, da justiça, da alteridade, da empatia, da não violência com o meu grupo. Sim. Do meu time de futebol, da minha inclinação religiosa, da minha cor, da minha espécie. Esse é o ponto, né? As pessoas, elas sustentam uma incoerência argumentativa que provoca vergonha alheia. É mais fácil a pessoa falar o seguinte, olha, eu sou especista mesmo, eu estou nem aí para os outros organismos vivos, eu quero defender só o meu grupo, mas ela também tem que começar a considerar que talvez um subgrupo do seu grupo diga, tá bom, eu também sou assim, só que eu quero defender apenas as pessoas da minha cor. Isso já aconteceu, né? Já aconteceu, já acontece. Sim. Só que o que acontece também é que esse tipo de discurso ele é defendido por uma determinada circunstância, mas ele é criticado para outra.
pessoas como eu, a gente se denomina animalistas, né? Pessoas que defendem os animais não humanos e também os humanos, né? Não é porque a gente defende os não humanos que a gente não defende os humanos. Nós defendemos, na verdade, os organismos com capacidades sencientes, capacidade de ter sensações positivas e negativas, de experimentar o mundo. A gente defende que todos esses indivíduos, esses alguéns, essas pessoas, eles possam ter o direito de viver a vida deles junto aos seus. Quando eu chego e falo, não, eu vou desenhar essa linha, e a partir daqui eu não defendo, e a partir daqui eu defendo, é meio vergonhoso. Vamos lembrar apenas uma coisa. Nós pertencemos a uma espécie, Homo sapiens, ao gênero Homo. O registro fóssil mais antigo conhecido de um indivíduo da espécie Homo sapiens remonta mais ou menos a 300 mil anos. Ou seja, há 300 mil anos, pelo menos, já existiam organismos, animais do gênero Homo, que nós consideramos pertencentes à espécie Homo sapiens. Uhum. Acontece que no planeta Terra, durante um bom período de tempo, existiram outros animais do gênero Homo dividindo o planeta com a gente. A gente teve o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo heidelbergensis, o Homo florensis, os neandertais, os neandertalenses, os denisovanos. E houve uma época onde algumas dessas espécies do gênero Homo compartilhavam territórios, recursos. Sim. Nós, seres humanos da espécie Homo sapiens, nós carregamos um determinado percentual de genoma neandertal, sim, algo em torno de 4%. Ou seja, teve cópula, sim, teve cruzamento entre uma espécie e outra. Uhum. Por isso que a gente tem uma parte de um genoma de uma outra espécie. Como é que a gente se comportaria se vamos usar de novo a hipótese, um experimento mental, se a gente abrisse uma caverna e de lá saíssem outros indivíduos, outros hominídeos, outros organismos do gênero Homo. E a gente visse, por exemplo, uma família, um grupo de neandertais. A gente ia fazer o que com eles? Colocar todo mundo no laboratório, câmera em todos os lugares, estudar tudo deles, colher um monte de sangue, fazer um monte de bateria de teste, descobrir Ou seja, tudo. Esses neandertais, eles, por alguma razão, não seriam considerados humanos, não seriam considerados detentores de direitos. Sim. É isso? Eu imagino, você está perguntando o que eu acho que ia acontecer. Eu acho que era isso que ia acontecer, para ser sincero. Se eu acho que deveria acontecer isso, já é outros 500. Mas o que você acha que deveria acontecer? Que deveria acontecer? Você encontrou denisovanos, neandertais, por alguma razão, caminhando seu planeta, você faz o quê? Eu acho que você coloca uma equipe para vigiar eles, dentro do habitat natural deles. Quando eles morrerem, você pega os corpos, tira o DNA e faz os estudos que você quiser. Mas esses neandertais, eles terão direitos de ir e vir, como você tem, por exemplo? Eu acho que se você mantiver eles no habitat natural, onde eles foram encontrados, nas cavernas, e não impactar eles de nenhuma forma, como a gente faz com muitas tribos indígenas aqui no Brasil, inclusive, eu acho que aí você está deixando eles com o direito de vir deles. Faz o que eles quiserem, a gente só está observando. Mas se eles quisessem, de repente, dar uma voltinha na Avenida Paulista e caminhar entre as pessoas, né, da nossa espécie, e aí? Bom, se eles descobrissem como sair da caverna e aparecer em Brasília... Não, claro, aqui a gente está usando esse instrumento de imaginar uma situação hipotética. Isso em filosofia tem um termo, ele é denominado de Gedanken Experiment, né? Experimento mental. A gente imagina uma situação que não existe para desenvolver um raciocínio filosófico, de preferência conectado à lógica. Se a gente imaginar que esses neandertais eles pudessem caminhar entre a gente e andar nus e exercer as suas capacidades espontâneas de vocalizar, de interagir, de repente fazer cocô ali no meio da rua. Bom, se eles estão na nossa sociedade, eles têm que seguir a mesma regra que nós seguimos, né? Entendi. Então, determinados grupos humanos, se não se adequassem à maneira como a gente considera ser correta, eles iriam ter que ser coagidos a se comportar, ou vocês saem, ou vocês são trancados. É o que a gente faz com seres humanos que não são neandertais, né? Então, só que se você começar a sair peladão na rua aí, Exato, você vai ser preso. Exato. Mas esse é o ponto que eu acho que eu queria chegar. A gente coage, a gente proíbe uma série de grupos vivos da nossa espécie, ou que não sejam da nossa espécie, há uma série de condições que um determinado grupo estabelece como sendo corretas ou toleráveis. A gente faz isso, inclusive, com humanos, né? Você acabou de dizer, se eu sair sem roupa na rua, alguém vai me prender por atentado violento ao pudor, por exemplo, né? Você não pode sair pelado na rua, né? Você tem que sair com sapatos, você tem que sair com uma cueca, você tem que sair com um casaco. Você pode descalço, acho que não tem problema. Por enquanto, não. Né? Mas
A gente está falando aqui de uma situação hipotética, porque a gente é privilegiado, a gente não divide o planeta com outros organismos do gênero Homo. Se a gente tivesse outros Aqui a gente hominídeos... matou todos eles, né? Não se sabe ainda, né? Esse é um dos grandes mistérios. Quando houve essa interação entre diferentes espécies de animais do gênero Homo, o que aconteceu? Alguns morreram por alguma debilidade imunológica, houve um conflito entre eles, houve, sei lá, mudanças climáticas fizeram com que um determinado grupo fosse menos resistente. Esse é um tema em aberto dentro do conhecimento científico. A gente ainda está tentando descobrir, nem sei se a gente vai conseguir chegar a um esclarecimento sobre isso, uma conclusão sobre isso. Mas se a gente considerar que esses hominídeos estivessem no planeta com a gente, será que a gente vai fazer experimentação científica com eles, como a gente faz com coelhos, com ratos, com macacos? Será que a gente ia usar eles, por exemplo, como, esse hominídeo tem um fígado, tem uma pessoa da minha espécie que está precisando de um fígado também. Eu vou lá, vou arrancar o fígado desse outro organismo, né, e vou fazer o transplante para permitir que o cara do meu grupo, da minha espécie, sobreviva. Uhum. Esse raciocínio, eu acho que ele nos apresenta uma situação de incoerência filosófica muito grande. Eu estou cansado de ver gente, de novo, cantores, artistas dos mais diversos tipos, cineastas, políticos, jornalistas, filósofos, acadêmicos, todo mundo discursando em defesa da justiça, do respeito, da paz, da empatia, alteridade, dignidade, só que eles escolhem um determinado grupo para abusar deliberadamente, sem necessidade. História da humanidade, né? Mas não é porque a história da humanidade é assim que ela deveria continuar sendo assim. Eu concordo com você. Você acha que a gente devia garantir que se a gente vai comer um animal, pelo menos deixar ele viver uma melhor vida. Igual, acho que todas as vacas tinham que ser aquela vaca japonesa lá, o Yagu, que os caras tocam violino para elas. Eu queria ser uma vaca dessa. Eu acho que todos os animais tinham que ser tratados assim, na minha opinião. Mas você sabe que não é assim. Não, eu sei que não é assim, mas você pergunta o que eu gostaria. Eu gostaria que fosse assim. Tá, agora se você... É claro que eu vou ficar aqui te provocando nesse sentido, porque você representa o lado oposto àquilo que eu defendo. Sim, eu como carne, eu não ligo, eu vou continuar comendo carne, eu não acho que eu sou imoral por comer carne e tal. Se você sabe que aquela vítima de um hábito seu, ele é sujeito a uma circunstância que não é a do boi Yagu, e você mesmo assim continua patrocinando esse tipo de sistema, qual é a sua justificativa do ponto de vista moral? A minha justificativa é porque... Moral? Moral é que se eu parar de fazer isso, ainda vai continuar. Pra ser sincero. Então, eu não vou deixar de jogar uma bituca de cigarro no chão, porque afinal é só uma bituca. Bom, realmente, meu argumento é ruim nesse sentido. Eu acho que pra mim, talvez eu seja especista. Eu não ligo tanto assim. Por exemplo, um inseto. Se tiver um inseto me incomodando, um mosquito, eu vou só matar ele. E eu não vou chorar, eu não vou ter pesadelos por causa disso, entendeu? Aí, nesse sentido... Eu também não... Um peixe, por exemplo. Se tivesse um peixe vivo e eu quisesse comer ele, eu acho que eu teria coragem de matá-lo, entendeu? Você nunca matou um peixe? Eu já pesquei um peixe. É uma forma de matar. Ele acabou morrendo, né? Então, eu imagino que sim. Então, eu acho que eu matei já peixes. Então, eu não tenho peso na consciência por isso. Eu não acho que eu sou uma pessoa má por causa disso. Mas se eu te desse uma faca, colocasse um porco na sua frente e falasse assim, mata... Eu não sei se eu teria coragem de matar um porco, pra ser sincero. Porque um peixe eu teria. Tá, esse é um dos aspectos que é deliberadamente mantido distante da população de modo geral, justamente porque é bastante razoável imaginar que as pessoas diante da situação de tirar a vida de outro, seja ele de qualquer espécie for, né, vamos aqui colocar um porco, ou uma ave, ou um boi, elas vão se sentir constrangidas, elas vão se sentir impedidas de levar isso adiante, porque elas reconhecem naquele organismo toda uma capacidade sensorial, cognitiva, emotiva, que diz, não, eu não vou fazer isso, eu não quero fazer isso, eu não preciso fazer isso. Agora, né? Se eu estivesse morrendo de fome, tivesse um porco do meu lado, eu ia matar ele sem dó nenhuma. De novo, essa é uma situação de necessidade, de urgência, de sobrevivência. E o que a indústria faz? A indústria, ela mantém justamente essa parte da história, a parte onde os animais são confinados, executados, da maneira que for, distante do público consumidor. Sim, entrega numa bandejinha para você, Exatamente. tudo bonitinho. Quando você ali vai lá na bandeja, da cadeia do Pão de Açúcar, ou de qualquer outro supermercado, Extra, enfim, por aí vai, você tem aquele
cadáver descaracterizado. Está coisificado, né? Está coisificado, está comodificado. Então, a bandejinha, o nugget, o hambúrguer, ele é uma coisa qualquer que não remete, não te lembra exatamente o que ele era, né? E o que ele não quis ser. No caso aqui, um pedaço, né, de carne, de músculo. Porque o que é a carne? De fato, ele não tem essa escolha. Ele sempre vai acabar com um pedaço de comida para alguém. Ou seja, na natureza, seja os insetos que vão comer ele, ou um leão. No fim, todo animal acaba com comida de alguém. Todo mundo vai morrer. Acaba comida de alguém. Você também vai morrer, mas... E os insetos vão comer Mas, de novo, a gente volta, né, full circle, a gente volta aquele argumento de, a gente faria isso com o ser humano? Eu quero comer carne humana. Tem gente que faz, né? Não, você sabe. Mas você sabe que a gente não faria. Não faria. Então, não faria porque a gente diz, não, o cara é do meu grupo eu não faço isso. Com os outros, estou nem aí, foda-se. Sim. Né? Então, o ponto é esse. A indústria, o sistema, mantém oculto do consumidor, mantém oculto da sociedade o que a gente faz com os animais. Você já viu como é que um boi é morto? Como é que um porco é morto? Como é que tem várias formas, né? Tem várias Degola, formas. tem um pistão na cabeça. É por isso que os frigoríficos, por exemplo, e o termo frigorífico aqui é uma forma carinhosa, é uma forma, vamos dizer assim, malandra de você não usar um termo que é muito mais impactante, que é matadouro, né? Antes a gente chamava de matadouro, abatedouro, e a gente começou a falar agora aqueles... Frigorífico. Né? JBS. A gente não fala mais carne, a gente fala proteína animal. Sim. A gente não fala vou matar o animal, o animal vai ser terminado. Então você usa uma série de manifestações linguísticas para você disfarçar o que exatamente acontece com aquele organismo. E é interessante que a gente tenha essa necessidade, né? Por quê? Porque a gente tem realmente um peso moral para isso. Então, isso deveria ser suficiente para que a gente parasse para pensar exatamente o que a gente está financiando, perpetuando sem necessidade. Voltando, os frigoríficos, os abatedouros, eles são mantidos normalmente onde? Na periferia dos grandes centros urbanos, distanciados, com um sistema de proteção de câmeras, de grades, de cercas, vigilância, que não permitem que as pessoas cheguem lá e vejam o que está acontecendo lá. Quando a gente chega e fala assim, não, eu gostaria de mostrar o que está acontecendo com aqueles animais dentro daquele galpão. Os empresários falam, não faz isso. Sabe que é ruim para o negócio. Né? Exatamente, porque se eu mostrar para o cliente como eu produzo aquilo que ele consome, ele vai falar, não quero participar disso. É como se eu dissesse para você o seguinte, essa garrafinha d'água, ela é resultado de um processo de exploração trabalhista de crianças. Crianças são abusadas, são maltratadas para produzir essa garrafinha de plástico. Provavelmente você vai dizer assim, cara, não vou comprar mais essa marca, não quero comprar mais disso, porque agora você sabe. Existe uma expressão que eu uso bastante e que me parece bastante adequada, que é a consciência dói. Quando você ganha consciência de algumas coisas, e se você tiver, obviamente, uma estrutura moral minimamente coerente, você fala, eu não acho isso correto, eu não quero participar disso. Então, toda a cadeia de produção e de exploração animal, ela mantém escondido do consumidor como o peixe é morto, como o frango é morto, como o peru é morto, como o boi é morto, como a vaca é morta, como o porco é morto e assim por diante. Sim. O que eu mais escuto, por exemplo, é as pessoas achando que o sistema produtivo de ovos e leite, ele é bonzinho. Não tem problema, não é violento. Quando, na verdade... Todas as galinhas param de dar ovo, são mortas depois, é isso? Não, mas até no processo de produção de ovos, elas são violentadas das mais diversas formas. Porque, pensa bem, do ponto de vista de negócio, para que ele seja rentável, você tem que produzir em grande escala, ter o menor investimento possível de cuidados, né, para que aquilo seja produzido, para ter uma maior taxa de lucratividade. Sim. Então, se você pensa em 10 mil, 20 mil aves aglomeradas num galpão fechado, né, inalando uma série de gases amoniacais, no meio da sujeira. Dormindo na própria bosta. Dormindo na própria bosta, com iluminação 23 horas por dia, onde esses animais eles têm os bicos cortados para que eles não comecem a se machucar, porque se você machucar, se uma ave começar a machucar outra, isso danifica o produto, né, que depois vai ter que ser descartado. Sim, vai ser o peito com... E aí você submete esses animais a uma bateria de antibióticos pesadíssimas, justamente para que elas consigam sobreviver durante o tempo que elas estão vivas. Se você for pensar em todo esse sistema, você não tem como concordar que isso é correto, que isso é ambientalmente aceitável, que isso é eticamente tolerável e que isso é economicamente sustentável. Na verdade, isso só existe porque os animais são mantidos num inferno na Terra. Isso vale para o frango, para o peixe, para o boi, para o porco, para qualquer tipo de animal, em qualquer sistema produtivo.
E aí, mesmo sabendo de tudo isso, mesmo sabendo que tudo isso é mantido escondido, as pessoas ainda chegam e falam, mas não é da minha espécie, eu não vou deixar de comer o meu franguinho, porque eu gosto de comer o franguinho, é gostoso. É que você é um cara estudado e, como você disse, a gente tem uma vida privilegiada e tal. A maioria das pessoas, elas estão preocupadas em pôr comida na mesa. Eles não vão ficar preocupados com o direito da comida. É isso, a realidade é essa. De fato essa é a realidade. E essa é, eu acho que a matriz principal do trabalho de pessoas como eu disse, somos muitos, ainda somos poucos diante do que deveria ser. Na verdade, todo mundo deveria ter essa corrente de raciocínio, se não me engano, se eu pudesse escolher. Mas é justamente esse é o nosso trabalho, de trazer informação para as pessoas e dizer, olha, o animal que você está consumindo, ou melhor dizendo, os pedaços de animal que você está consumindo, eles têm a seguinte história. E aí você mostra os impactos ambientais, você mostra os impactos econômicos. Por exemplo, a cadeia de produção de carne, eu estou cansado de ver gente falando em defesa dos direitos humanos, mas elas ignoram como os direitos trabalhistas, direitos humanos, são absurdamente violados dentro da cadeia de produção de carne, por exemplo, de insumos animais. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.